Olá, pessoal, bom dia. Sou a Kátia, do Centro de Carreiras. Estamos aí mais uma semana de Career Day. O Career Day é uma adaptação do Career Meeting que acontecia lá na quadra. Era um dia em que a gente trazia aí empresas, para conversar um pouquinho com vocês sobre os processos de recrutamento e seleção, os programas de estágio, contar um pouquinho da empresa, do dia a dia deles. E aí, com a pandemia, a gente precisou fazer essa adaptação. Então, ao longo do mês de agosto, a gente distribuiu as empresas e hoje a gente está aqui com o Grupo Ultra. Temos a Auristela, o Gustavo Freitas e o Sandra Gonçalves, que vão conversar um pouquinho com vocês, vão falar do dia a dia deles, e a Auristela também vai explicar um pouquinho do processo seletivo que eles vão abrir. Mais dois recadinhos antes de passar a bola para eles. De que as manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos também que todos os aqui presentes concordam em participar deste evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso de sua imagem para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. Vou pedir para vocês mandarem as dúvidas, que vocês tenham aí sobre o Grupo Ultra e sobre o processo seletivo na caixinha do Q&A, tá? E também, para horas complementares, para vocês mencionarem o nome completo, o curso e o semestre no Q&A, que a Vivi, que também é do Centro de Carreiras, ela vai pegar o nome de vocês e, se der algum problema na minha conexão, ela assume aqui como moderadora, tá bom? Obrigada, estou passando a bola aí para o pessoal do Grupo Ultra. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou a Auristela, a Auri, né? Trabalho na parte de recrutamento e seleção e desenvolvimento do Grupo Ultra, então também estou aí à frente do programa de estágio. E aí eu vou pedir para os meus colegas também se apresentarem para vocês, e aí a gente conversa um pouquinho. Pode ser, meninos? Bom dia a todos, é um prazer poder estar aqui com vocês, falando um pouquinho nesse Career Day. Eu sou o Sandro, eu sou o coordenador da área de DO do Grupo Ultra, da Holding. Trabalho junto com a Auri, com os processos de treinamento, desenvolvimento, recrutamento e seleção e programa de estágio, tá bom? E esperamos poder passar aqui momentos legais com vocês, trocando informações sobre o grupo, sobre o programa, programa de estágio, e estamos aqui à disposição para esclarecer as suas dúvidas que vocês podem mandar aí no Q&A, tá bom? Gustavo? Bom dia a todos, sou o Gustavo, eu trabalho atualmente na área de M&A do Grupo Ultra. E, bom, fui convidado aí pela Auri e pelo Sandro para trazer um pouquinho da minha experiência aqui. Eu sou ex-aluno FGV, me formei em 2017 e eu entrei no Grupo Ultra por meio do programa de estágio. Então, enfim, a gente vai apresentar um pouquinho aí para vocês do grupo, do programa de estágio, e eu acho que eu vou conseguir trazer um pouquinho da minha experiência para vocês e acho que vai ter um fit muito legal. A gente vai fazendo numa dinâmica aí de um Q&A também. E é isso, a gente vai, vamos junto aí. Não conta tudo agora, não. Então, vamos lá, gente. Eu acho que para começar, a gente gostaria de passar um pouquinho para vocês, então, o que é o Grupo Ultra, né? Eu vou compartilhar minha telinha com vocês, e aí só, Gustavo, Sandro, vocês me deem um toque quando vocês conseguirem enxergar, tá bom? Muito bem. Estamos enxergando. Foi? Aqui. Ótimo. Foi. Como eu vou estar mexendo no site, então, provavelmente vocês vão ver setinha, algumas abas, enfim. Mas eu acho que quando vocês olham essas grandes marcas, Ultragaz, Ultracargo, Oxiteno, Ipiranga, Extrafarma, vocês conseguem facilmente identificá-las, saber o que elas fazem, qual que é, de repente, a missão delas perante a sociedade, mas quando a gente fala do Grupo Ultra, ainda é um pouco abstrato, né? Então, o Grupo Ultra, ele é o grande guarda-chuva, né, que está sobre essas organizações. Então, hoje nós somos o 5º maior grupo empresarial do Brasil, né, de capital aberto tanto na Bovespa
quanto na Bolsa de Nova York, e nós realmente investimos, né, em empresas, como vocês podem ver aqui, que oferecem produtos e serviços essenciais para as vidas das pessoas, né? Mas falando um pouquinho, então, como que tudo começou, né? Como que a gente chegou hoje a ser o 5º maior grupo empresarial do Brasil? Ontem nós fizemos 83 anos de história, né? Somos um grupo brasileiro. Mas então, tudo isso começou lá atrás, em 1937, com o Ernesto Igel, que é esse senhor simpático aqui. Ele está junto com o filho dele nessa imagem. O Ernesto Igel, ele é um austríaco, né, que veio para o Brasil depois da guerra e se estabeleceu aqui, a princípio com o comércio de porcelana. Então, o Ernesto, ele tinha uma empresa de porcelanas importadas no Brasil. E ele viajava sempre para a Europa, né? Em uma dessas viagens à Europa, buscando porcelanas, ele descobriu o GLP, o gás, engarrafado para distribuição. E aquilo era uma revolução na época, né? Então, ele trouxe essa inovação aqui para o Brasil. E em 1937, tudo começou com a Ultragás. E aí que é a grande, realmente, percursora do Grupo Ultra, né? Mais tarde, então, a gente teve... Aqui é uma fotinho de como que era bem lá atrás, então, a distribuição, com os carros, caminhões, os empregados. E aí, mais tarde, então, a segunda grande empresa do grupo foi a Ultracargo, né? Ela veio com esse nome de Transultra, e ela, então, essa empresa, ela assume a responsabilidade do serviço de transporte com alta qualidade e segurança. Depois, né, a gente teve a criação da Oxiteno, o primeiro polo petroquímico foi aqui em Mauá, né, aqui em São Paulo. Ele existe até hoje, mas alguns anos subsequentes, a gente também, difundiu, né, um polo petroquímico na Bahia, em Camaçari, né, que assume essa frente petroquímica no Nordeste. E a Oxiteno, ela é a empresa do grupo que tem esse papel multinacional. Então, hoje, a Ox, além do mercado brasileiro, ela também está presente no México, nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. Então, realmente, ela, assim, nos anos seguintes, ela assumiu e ela se difundiu aí mundialmente, tá? E eu tô contando para vocês, então, gente, como que chegou até aqui, tá? Como que essas empresas, elas foram adquiridas, um pouquinho da estratégia por trás. Se vocês, inclusive, entrarem no site, é bem legal que vocês podem navegar e vocês vão descobrir muitas coisas interessantes. Eu vou até compartilhar pelo chat o link, que eu acho que é bem bacana, vocês podem encontrar algumas informações que não vai dar tempo da gente passar aqui, tá bom? Enfim, aqui um pouquinho da história, então, alguns temas importantes do grupo. Em 1999, é bem legal falar esse marco, foi quando realmente houve a abertura de capital, né, do grupo, tanto na Bovespa quanto na Bolsa de Nova York. Aí, uns anos mais tarde, a gente também entrou para o novo mercado da Bovespa, né, então a gente aí assumiu algumas novas áreas de auditoria e conseguiu entrar nesse novo mercado. Passando aqui algumas histórias. Em 2007, então, houve a aquisição, né, do Ipiranga, realmente, assim, com essa estratégia de expansão na distribuição de combustíveis. E mais recente, né, em 2014, 2013 para 2014, a gente, então, adquiriu a Extra Farma. A Extra Farma, ela já é uma das líderes quando a gente olha ali para o norte e nordeste do país, né, no setor farmacêutico, e realmente a aquisição dela foi com essa estratégia de difundi-la também aqui nas regiões do sul, sudeste e centro-oeste. Eu acho que alguns anos atrás era difícil a gente ver a Extra Farma, né, aqui no sudeste, enfim, e agora a gente já consegue ver que ela está realmente sendo difundida. Então, essa é um pouquinho da história, né, do Grupo Ultra, e eu vou passar para vocês também, acho que é bem bacana, antes do Gustavo começar a falar, né, contar um pouquinho
sobre ele, sobre a trajetória dele, um vídeo institucional para vocês entenderem, então, quem são, né, esses grandes negócios atuais do grupo, tá bom? Então, vamos lá. O mundo está sempre em movimento. As pessoas e a sociedade evoluem diariamente. E nós estamos juntos nessa evolução. O Grupo Ultra potencializa negócios que impactam a vida das pessoas. Investimos no essencial: gás, combustível, conveniência, química, logística, saúde para você. Em nossa trajetória de mais de 80 anos, nos reinventamos para chegar mais longe, sempre aperfeiçoando a nossa forma de fazer gestão. Ao longo da história, os movimentos de mudança do grupo foram refletidos na nossa marca. E neste processo, nos aprofundamos em quem somos, trazendo inovação em movimento e potencializando o futuro dos negócios. Nós somos o Grupo Ultra. Bom, então é isso. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro, né, para vocês, qual que é realmente o papel do Grupo Ultra, então quem somos, né, qual que é o nosso papel perante a sociedade, nosso propósito. E agora eu vou convidar o Gustavo, então, né, como ele disse, ele foi aluno da FGV, então eu acho que a trajetória dele até chegar hoje, né, como um colaborador da área de M&A, que inclusive para o programa de estágio é uma área supervisada, né, Gustavo? E então, como que ele chegou até aqui, acho que vai ser bem interessante vocês ouvirem. E aí, é legal eu reforçar que podem enviar as perguntas que vocês tiverem pelo Q&A, eu vou estar acompanhando, algumas eu já posso até responder para vocês por aqui, e algumas a gente vai escolher para responder ao vivo, tá bom? Com vocês, Bom, tá? vamos lá. Que nem a Auri comentou, eu me formei na FGV, eu me formei em 2017, e foi em 2017 que eu entrei no programa de estágio do Grupo Ultra. E contando um pouquinho da minha trajetória, eu falo com muito carinho do programa de estágio, né, do Grupo Ultra, porque ele é um programa que ele é elaborado com muito carinho, dentro ali da corporação, da holding. Muitos dos funcionários, eles entraram pelo programa de estágio, então é um programa que ele realmente dá muita visibilidade ali dentro, você tem muitas oportunidades de crescimento, enfim, de aprendizado mesmo. E no meu caso, em 2017, uma das coisas que me chamaram muita atenção do programa de estágio por exemplo, a possibilidade de você fazer o job rotation. Então, por exemplo, na minha experiência, eu ainda tinha muitas dúvidas, né, de que área eu queria seguir, se eu queria ir para a parte financeira, enfim, né, todas essas questões que são super normais aí quando você está se formando, né, todas essas dúvidas que acabam surgindo. E por meio do programa de estágio, o programa na forma que ele é elaborado, né, nós passamos, o programa atualmente, aí Sandra e Auris, por favor, vai me complementando, me corrigindo se eu falar alguma questão aí do programa, né, enfim. E aí o programa, na forma que ele é elaborado, ele é um programa que dura 1 ano. Então, durante esse 1 ano, você participa, né, o que a gente chama lá de 2 ciclos. Então, cada ciclo ele tem a duração de 1 semestre, e em cada semestre você passa por uma área diferente. Então, no meu caso, especificamente, no meu primeiro semestre, eu trabalhei na área de auditoria. Então, enfim, eu entrei na área de auditoria, tive todas as minhas experiências lá. E no segundo semestre eu fui para uma área que se chama investimentos. Então, eu tive essa possibilidade de ter essa experiência que foi muito diferente e, para mim, foi extremamente importante. Exatamente para eu testar, para eu, enfim, testar aquilo que eu gostava de fato, né? Eu consegui exatamente aproveitar essa questão do job rotation para realmente verificar qual caminho eu gostaria de trilhar aí na minha carreira.
E no programa de estágio, uma das coisas muito interessantes que ele também te possibilita em cada semestre, em cada ciclo, você fica responsável por um projeto, que é o que a gente chama ali de projeto de estágio, né? Então, é um projeto que ele é elaborado junto com um orientador. Então, você tem um orientador ali que te ajuda diariamente nas atividades, tanto nas atividades da área, quanto também nessa atividade do projeto, né, que é mais específico ali com o estagiário. E ao final do semestre, você apresenta esse projeto. E você apresenta ele para toda a sua área, para alguns outros gestores também, que aí, obviamente, depende, né, do projeto que vai ser elaborado, depende aí da área que você estiver atuando, e isso te possibilita, como estagiário, uma exposição, assim, extremamente interessante, uma exposição que é muito importante mesmo para o seu desenvolvimento da sua carreira. E também outro ponto muito positivo que acho que é uma outra parte aí que é preparada com muito carinho, é em relação aos treinamentos. Então, ao longo do ano, você tem, acho que, em torno de 5, 6 treinamentos, né, que vão desde treinamentos técnicos de finanças, de Excel, até treinamentos comportamentais, de apresentação. Então, enfim, isso também é uma outra coisa muito interessante que é de um valor, assim, imensurável. E o que mais? Acho que outra questão também muito, muito interessante do nosso programa é relacionado à mentoria. Então, todos os estagiários, eles têm um mentor que é um gestor dentro do grupo, dentro da holding, que é uma pessoa com muitos anos de experiência e que, enfim, ela está ali exatamente para conversar com você, para falar um pouco de carreira. Então, no meu caso, a minha mentora era uma diretora da Ultracargo, que, putz, ela tem anos e anos de experiência ali do Grupo Ultra, ela passou pela corporação, pela holding, né? Ela passou por negócios, e as conversas que eu tinha com ela, eu saía até emocionado ali, a história dela é muito interessante, e ela estava ali à disposição para falar comigo, para me ouvir, para saber do que eu estava sentindo, quais que eram as minhas expectativas. Então, enfim, isso também foi muito interessante. E aí, voltando um pouquinho na minha trajetória, né, no primeiro semestre eu passei pela auditoria, exatamente, e aí eu fui vendo que vários dos meus colegas que entraram ali como estagiários, eles estavam mais nas áreas mais financeiras mesmo, de planejamento corporativo, até mesmo a área de investimentos, que eu acabei indo no segundo semestre, e eles iam me dizendo, me contando, que no caso deles, que vinham aí de um background mais de engenharia, eles diziam como era elaborado essa parte de passagem de conhecimento, né, nesse caso, conhecimento técnico financeiro, e como, né, exatamente essa parte colaborativa era totalmente existente. Então, no caso deles, eles entraram com um background ali sem muito conhecimento financeiro, né, exatamente pela questão deles terem se formado aí em engenharia, e, putz, toda essa passagem de conhecimento e essa questão colaborativa foi algo que para eles foi muito importante. E aí, exatamente por conta disso, eu quis também experimentar esse lado mais financeiro, né? Me inscrevi ali para a parte de investimentos, acabei entrando, acabei adorando, e até hoje eu trabalho, né, em área financeira, trabalhei durante 2 anos, fui efetivado ali na área de investimentos, e aí atualmente eu estou na área de M&A. E aí, que nem a Auri comentou, essas áreas elas são supervisadas ali, né, pelos estagiários, que realmente são áreas muito estratégicas, são áreas que você tem a possibilidade aí de trabalhar com todos os negócios do grupo. Isso também é algo que é um diferencial de trabalhar numa holding como o Grupo Ultra. Então, né, que nem a Auri comentou, nós temos 5 negócios dentro do nosso guarda-chuva. Então, nós temos tanto empresa petroquímica, como, por exemplo, a Oxiteno, que é um setor específico, quanto a Extrafarma, que trabalha com varejo farmacêutico. Então, isso também te dá a possibilidade, trabalhar no Grupo Ultra te dá a possibilidade de você criar uma mentalidade de multinegócios, que é uma oportunidade assim, muito interessante. E aí, Sandro, não sei se quiser complementar um pouquinho aí, falar do programa. Acho que você foi
preciso nos detalhes, só reforçando realmente, sendo repetitivo, o Gustavo, ele comentou, e vale a pena reforçar, que assim, o programa, ele tem mais de 20 anos na companhia, né, é um programa renomado, que tem um objetivo muito forte, né, em desenvolver jovens talentos e iniciar a carreira desses talentos, trazer esses talentos para dentro de casa. Uma prova disso é que nós temos executivos, né, atualmente no cargo, que começaram como estagiários, né, então eles passaram por todo esse processo de desenvolvimento e hoje ocupam cargos executivos em algumas áreas. Isso mostra, de fato, né, a preocupação e o cuidado que todos nós temos com relação a esse objetivo principal do programa, né, que é essa porta de entrada, né, que é esse desenvolvimento. E aí toda a estruturação do programa, que a cada ano, né, passa aí por processos de melhoria, o programa em si, né, as atividades, as ações, elas são cuidadosamente desenhadas para permitir esse desenvolvimento efetivo que o Gustavo comentou. Então, desde do processo de job rotation, que é de fato, né, uma ação importante, porque vai possibilitar aos participantes essa experimentação, né, esse conhecimento de áreas distintas, né, atrelado aos ciclos, né, e no final de cada ciclo a apresentação de um projeto que tem como pano de fundo para isso ações de desenvolvimento, para ajudar nesse momento do processo e também para enriquecer os conhecimentos, as competências dos participantes, né. Então, todo ano nós temos uma grade de treinamentos, como o Gustavo já comentou, que tem esse objetivo, né? É cumprir o objetivo principal do programa, que é desenvolver, né? Que é aproximar e ter conexão com os estagiários, com os participantes, iniciando aí um desenvolvimento de carreira muito importante, muito efetivo. Auri, quer acrescentar alguma coisa? Sim, na verdade, acho que depois a gente pode até voltar nessa questão do programa de estágio, porque daí eu vou passar algumas informações importantes para vocês também ficarem ligados, porque já o nosso processo seletivo, ele abre, e a gente gostaria muito de ver a presença, né, de vocês. E falar um pouquinho sobre perfil também, mas aí, Gustavo, eu queria te fazer uma pergunta, que eu acho que vai ser interessante para o pessoal ouvir, que você falou aí, né, sobre as áreas que você passou, então, auditoria, investimentos, e agora você está em M&A. Se você puder comentar um pouquinho, né, o que você fazia em cada área, qual era o seu papel, e hoje, né, qual que é o seu grande papel na área de M&A, acho que seria legal. Pode ser? Não, vamos sim. A holding, ela tem um papel de administração, principalmente financeira e estratégica de todas as empresas do grupo. E aí, vamos falar mais especificamente aí das áreas financeiras. A gente tem a área de investimentos, por exemplo. Qual que é o papel da área de investimentos? A área de investimentos e a área de M&A, elas são áreas que elas são muito complementares. Então, na área de investimento, a gente faz a análise dos projetos de expansão orgânica. Então, isso, obviamente, sempre em conjunto com os negócios. Então, vamos trazer alguns exemplos que eu acho que fica mais claro. Os postos Ipiranga, a gente tem lá a empresa dentro do grupo, e a empresa ela tem como um dos objetivos ali fazer uma expansão, criar uma nova base, embandeirar postos, enfim, são projetos que demandam aí um aporte de capital alto e que você tem que ter todo um planejamento estratégico e financeiro. Então, a área de investimentos ela vem para dar apoio nessa tomada de decisão. Então, você faz toda a análise daquele projeto, análise financeira, faz a medida aí das principais métricas financeiras de avaliação do projeto, para ver se é um projeto que vai agregar valor para o grupo, para a empresa ou não. E aí, em conjunto com os negócios, você
vai tomando essas decisões de aonde você vai alocando dinheiro, né, objetivando aí agregar valor para o grupo. Já a área de M&A, sua forma, ela tem também o objetivo de fazer essas análises financeiras, mas no caso dos projetos inorgânicos, então aquisição de novas empresas, desinvestimentos, enfim, você tem toda essa análise já no que tange ali a parte inorgânica dos projetos. E aí também outras áreas que fazem parte aí do programa de estágio. Temos também a área de planejamento corporativo, que é uma área que ela faz toda a consolidação dos resultados das empresas, e é uma área que trabalha muito em conjunto com o RI. A área de RI, o Grupo Ultra, que nem a gente já comentou, ele é listado, as nossas empresas não são listadas na Bolsa individualmente. Então, nós temos na Bolsa a Ultrapar, ou seja, é todo consolidado do grupo. Então, na área de RI, só existe uma para a Ultrapar como um todo. Então, nós temos também a área de RI, que tem todo o relacionamento aí com os investidores. Nós temos outras áreas também que fazem parte aí do programa. A área de planejamento estratégico, que ela visa aí uma projeção dos próximos 10 anos da empresa, então também anualmente a gente vai revisando qual que é o nosso planejamento estratégico, né, numa visão de mais longo prazo. Enfim, todas as nossas áreas aí, elas servem para trazer uma visão de portfólio, né, então de uma visão do grupo, de todas as empresas de forma consolidada, né, de quais são os resultados aí do Grupo Ultra, né, de forma consolidada, para dar um apoio à diretoria na tomada de decisão, de quais exatamente são os caminhos que a gente deve trilhar para cada um dos negócios, se tem oportunidades no mercado de entrar, né, em novos negócios, enfim, até mesmo de desinvestimento, toda essa visão estratégica financeira. Legal. Inclusive, acho que é uma ótima oportunidade de a gente falar que super recentemente, né, o grupo ele está contando agora com uma 6ª empresa, que é o Abastece Aí. Não sei se você teve participação, Gustavo, nessa... Se você quiser falar um pouquinho também, porque é uma super novidade e vocês sabem muito bem da onde, né, veio tudo isso, que é do quilômetro de vantagens da Ipiranga, né? Mas aí eu deixo para você, expert, falar um pouquinho mais, então. Exatamente, o Abastece Aí, ele foi um spin-out aí da Ipiranga, né? Então, exatamente como a Auri comentou, dentro da Ipiranga, um dos grandes valores que nós temos lá sempre foi essa questão do quilômetros de vantagem, que é o maior programa de fidelidade do Brasil. E aí foi exatamente na área de investimentos, junto com a Ipiranga, foi um trabalho totalmente a 4 mãos, aí a gente foi elaborando, buscando alternativas para tentar rentabilizar cada vez mais esse negócio, né, que era o quilômetros de vantagem. E essa foi uma experiência muito interessante, inclusive para mim, que eu participei desse projeto desde o começo, e a gente fez todo um estudo de mercado para ver quais seriam as possibilidades exatamente de trazer mais rentabilidade para esse negócio, e o que resultou aí numa nova empresa, que é o Abastece Aí, que acabou de ser divulgada. Foi um projeto de 1 ano inteiro que a gente fez, e com muito carinho aí agora já aberto, né, para o mercado, essa nova empresa. E foi uma experiência assim, muito interessante, exatamente de você verificar já as possibilidades existentes dentro do grupo, como, por exemplo, nesse caso, era o quilômetros de vantagem, e de fazer uma análise da forma de rentabilizar, de trazer mais valor para o grupo, que nesse caso foi, né, criando uma nova empresa que surge aí como um 6º negócio. Muito legal. E a gente consegue ver, né, Gustavo, que você, aluno da FGV, participou do programa de estágio, rodou em algumas áreas e, de repente, participou de um super projeto que deu origem aí a uma nova empresa do grupo, né? Então, é realmente uma trajetória muito legal. Eu acho que é legal a gente falar um pouquinho justamente do perfil que a gente busca dos nossos estagiários, né? Que é realmente esse senso de empreendedorismo, né? Então, você tomar para si realmente as atividades dos seus projetos e querer demonstrar o melhor resultado sempre. Esse senso de equipe, como o Gustavo disse, as pessoas, elas te prestam muito suporte. Então, uma das nossas preocupações durante o programa de estágio é realmente isso, né? A gente entende que vocês estão ali para se desenvolver e a gente, então, coloca mentores, orientadores, vocês estão sempre sendo, né, os nossos estagiários estão sempre sendo acompanhados. Outra grande preocupação é a questão do desenvolvimento. Então,
muitos dos nossos estagiários, eles vêm da área de engenharia, e a gente sabe que não existe uma matéria específica de finanças, né, na engenharia. Então, temos também treinamentos para prepará-los para trabalharem nessas áreas, enfim. Mas é realmente pessoas que gostem de ser desafiadas, porque o estágio no Grupo Ultra, ele é desafiador do início ao fim, né, então a gente envolve os nossos estagiários em projetos estratégicos nas duas áreas que eles passam, né, porque como o Gustavo disse, tem o job rotation, então eles atuam 6 meses em uma área, eles, além das rotinas das áreas, eles também têm um projeto estratégico para si, que eles desenvolvem, eles apresentam no final desses 6 meses, e nessa apresentação é legal porque tem a participação de diretores, de gestores, e aí, assim também acontece no segundo semestre. Então, se vocês gostam de desafios, se vocês realmente querem participar de um programa de estágio que oferece desenvolvimento, acompanhamento e te desafia mesmo, te expõe, né? Porque a gente teve, inclusive, esse semestre, a nossa estagiária de RI, de Relações com Investidores, fez um trabalho tão legal no projeto dela, que ele foi apresentado para os investidores pelo nosso presidente, que é o Frederico Curado, né? Então, parte da apresentação foi a Paty que fez, que é a nossa estagiária. Então, assim, eu tô vendendo aqui, mas assim, gente, é muito, muito legal, e a gente tem aqui o Gustavo, que é prova viva disso. Ele vai ser aberto, o nosso processo seletivo, né, falando um pouquinho dele, agora em setembro, e aí a gente já combinou aqui com as meninas que também vai ser exposto de repente aí, onde vocês têm talvez painéis de vagas, enfim, mas também nas nossas redes sociais. Então, eu compartilhei no chat o nosso site, para vocês entrarem, enfim. E sigam a gente nas redes também, LinkedIn, Facebook, Instagram, que é o Eu no Ultra, porque por lá também a gente divulga, né, quando o processo seletivo for aberto. Temos 10 vagas para o ano que vem, 10 áreas distintas, e essas áreas, elas giram em torno do que o Gustavo já trouxe, então áreas financeiras, de investimento, relação com investidores, auditoria, e aí, né, no site do processo seletivo, enfim, quando vocês forem realizar as inscrições, a gente vai detalhar um pouquinho das vagas, tá? Eu tô vendo que estão chegando algumas perguntas aqui pelo Q&A, e aí talvez, meninos, sejam legal a gente, né, dar aqui uma lidinha. A primeira pergunta foi se a gente tem programa trainee. Atualmente, a holding, né, o Grupo Ultra, nós não temos o programa trainee, a gente realmente foca nos programas de estágio, que aí tem o regular, né, que vai abrir já, a gente também tem programas de férias, né, que acontecem no meio do ano, em junho, julho, e no início do ano, mas programa trainee ainda não, tá? Mas Gustavo, vale complementar que do programa de estágio, assim, ele realmente tem muitas semelhanças com um programa de trainee. Sim. Exatamente por essa questão do job rotation, dos treinamentos, de toda a visibilidade. Então, eu acho que foi meio que dado uma adaptação ali de o que seria um programa de trainee, mas para pessoas que estão mais no período de estágio mesmo, né, Sandro? Era o que eu ia falar, você foi preciso, Gustavo. Realmente, a gente não tem, mas o programa de estágio ele tem esse molde, né? Onde a participação, todo o desenvolvimento, a atuação do participante em programas estratégicos dá essa possibilidade de desenvolvimento num nível elevado, vamos dizer assim, tá? E só complementando o que a Auristela comentou, dentro do programa de férias, né, Auri, a gente tem um programa também que a gente chama de Summer Undergrad, que é um programa que visa brasileiros que estudam no exterior, em alguma faculdade no exterior. A gente abre este processo para que durante as férias, né, que eles têm, eles vêm, participam, né, do programa, né, eles têm todo um desenho também específico para atuar aqui conosco durante as férias deles de verão, tá? Legal. Aí tem uma pergunta, né, o job rotation do Gustavo foi dentro da área financeira ou abrangeu outras áreas como marketing, RH, etc.? A do Gustavo, em específico, foi nas áreas financeiras e de auditoria, né? Isso, eu passei no primeiro semestre na área de auditoria operacional, que é uma área que tange não só a parte financeira, mas também ali a parte operacional mesmo das empresas, e no segundo semestre fui para a área de investimentos, que é uma área bem financeira.
Na verdade, assim, as vagas que são abertas para o nosso programa de estágio, elas variam de um ano para o outro, inclusive, porque depende muito da demanda da área, né? Então, nós já tivemos estagiários em RH, a gente já teve estagiários na comunicação, TI também, né? Em TI, exato. Esse ano a gente vai ter para TI também, mas lá em Campinas, no CSC. Então, varia muito, assim. Você ia falar alguma coisa, Sandra? Essa variação, na verdade, ela tem uma razão, né? Sim. Como vocês viram aqui, né, através do que a gente comentou com vocês e também pelo depoimento do próprio Gustavo, o programa ele é um programa estruturado de forma que realmente a pessoa se desenvolva, que a gente possibilite, né, inclusive a efetivação, né, desse estagiário. Então, é muito importante que, assim, anualmente, essa quantidade de vagas para o programa de estágio, ela pode variar à medida em que nós temos o alinhamento com as áreas, né, de ter momentos, projetos específicos voltados para esse público, né? Então, nós não temos um número fixo, né, de forma que a pessoa, o estagiário, a gente tenha um número X, mas a gente não consiga efetivamente para todo mundo ter um projeto específico, ter né, algo assim mais estruturado. Então, essa variação mostra o momento. Então, eventualmente, como a Auristela comentou, né, agora em 2021 nós vamos ter algumas vagas direcionadas para a área do CSC, que é uma área que fica em Campinas, tá? Então, porque o momento da área, os projetos, enfim, né, permite que se abra essa posição para estagiários e aí você tenha todo um desenvolvimento, enfim, tudo que a gente comentou até agora, tá? Lembrando que não só no CSC, tá, gente? A gente vai ter também na Holding aqui em São Paulo. Sim. Né? E aí perguntaram aqui sobre as inscrições do programa de férias, se já acabaram. Sim, agora para o meio do ano, né? Então, porque, como eu disse, acontece em 2 momentos. Então, em junho, julho, e em janeiro. Então, as inscrições para o programa de janeiro normalmente abrem ali em novembro, dezembro, tá bom? E realmente os programas de férias, eles servem principalmente porque a gente sabe que algumas faculdades, né, nos primeiros anos, elas são integrais. Então, realmente, os estudantes, eles só conseguem estagiar regularmente no último ano. Então, a gente absorve esse pessoal que ainda não consegue fazer um estágio regular, tá bom? Perguntaram sobre a faixa salarial dos programas. Acho que a gente pode abrir, né? Tem problema. Na verdade, é uma faixa salarial muito, muito competitiva. Os estagiários, eles são considerados como horistas, né, no grupo, então gira em torno de 19 horas, que se vocês fizerem uma continha aí básica, dá em torno de R$ 2.300 por mês, tá bom? Fora os benefícios, que são muito, muito legais, então a gente tem VR, vale transporte, plano médico, então é bem bacana, tá? Olha, quer complementar? Diga! Não, até aproveitando aqui que você falou da questão das horas, isso também é um ponto que acho que a gente não comentou aqui, que é muito interessante, que é exatamente essa flexibilidade que a gente tem com os estagiários em relação às horas de trabalho. A gente não tem fechado quais seriam as horas que os estagiários teriam que trabalhar. Isso é algo que é muito combinado com a área que você vai atuar ali no caso. Então, a gente busca ali uma grade ali, hora-semana, de aproximadamente 30 horas, né, se eu não me engano, acho que de 30 a 40, certo? Isso, mas isso também depende muito das faculdades, né? Acho que algumas faculdades até permitem que você trabalhe até 40 horas, mas enfim, acho que o que a gente busca ali é algo aproximado de 30 horas por semana, e isso você consegue, chegando ali na área, você vê qual que é a sua grade para o próximo semestre dentro da faculdade e alinha ali com o gestor de quais horas que você consegue ir, e isso é super flexível mesmo, e isso é um diferencial de fato. E aí outra coisa interessante é que o Grupo Ultra fica do ladinho ali da FGV, né? Isso também acaba sendo um ponto pertinho, positivo. É verdade. Pertinho. Era coisa de 10, 15 minutos, eu saía da GV e já estava lá na minha mesinha no trabalho. Não, ótimos pontos, Gustavo. Bem lembrado, Gustavo. Bem lembrado. Tem uma pergunta aí, Auri, dizendo
perguntando, né, sobre uma pergunta anônima, se o programa de férias só vale para quem estuda no exterior, tá? Não. A gente também tem esse para quem estuda no exterior, que é o Summer Undergrad, que eu comentei, tá? Mas nós temos o programa de férias normal, vamos dizer assim, tá? Para quem estuda aqui, sim. Tá bom? São 2 programas distintos, São gente. distintos, Então, a gente tem o programa de férias Brasil, digamos assim, e o programa Summer Undergrad, tá? Deixa eu ver aqui o que mais. Que conhecimentos técnicos vocês consideram importantes em um estagiário? Queria saber também que soft skills vocês consideram importantes. Você quer responder, Sandro? Cortou, fala de novo. Claro, Minha internet deu uma travada aqui. Comentaram aqui sobre conhecimentos técnicos e soft skills, né, comportamentais, que nós consideramos importantes em um estagiário. No estagiário. Do estagiário. Tá. Quem que não tem, né, o nome? Não tem, Bom, tá anônimo. Eu diria o seguinte, tá? É importante, não só no estagiário, né, mas eu acho que, assim, nesse momento que o estagiário ele está entrando, né, na empresa, é muito importante que algumas coisas, né, alguns soft skills, algumas atitudes, elas sejam realmente levadas em conta, né? Hoje a gente tem inúmeras empresas com perfis muito distintos, então aí já é né, no sentido da dica aqui, que foi perguntado aqui, é isso, conhecer o perfil, né, da empresa, é importante você saber qual que é o perfil, qual que é a estrutura, né, e que tipo de relacionamento você vai ter com essa empresa, né? Falando de soft skills importantes, eu elencaria aqui alguns que eu acho que, independente de programa de estágio, mas no mundo corporativo em si, eles são importantes, né? Como, por exemplo, comunicação, né? Recentemente a gente teve, inclusive, um treinamento, um workshop sobre isso, né? Falar um pouco de comunicação, de como a comunicação ela impacta e influencia o nosso dia a dia, os nossos negócios. Então é muito importante hoje, de novo, né, elencando aí os processos, você conhecer a empresa, o perfil da empresa, você ter como soft skill, uma comunicação bastante influenciadora no bom sentido, uma comunicação não violenta, né? Questão de relacionamento interpessoal, né? A gente chegou num determinado momento do mundo, eu diria, que as coisas elas são muito próximas, né? Os serviços, as empresas, enfim, é tudo muito próximo, né? A competição entre eles são muito próximos, e o que faz a diferença são as pessoas. Quantos de nós aqui, muitas vezes, compramos algo ou fomos até um prestador de serviço, não simplesmente só por conta da oferta, mas da pessoa, né? Como que a pessoa, ela fez aí esse atendimento, ela vendeu o produto, ela te atendeu bem. Então, eu diria que são pontos importantes para a gente levar em consideração quando nós estamos entrando numa empresa, seja num programa de estágio ou num primeiro emprego, né? Conheça o perfil, né, da empresa, procura se desenvolver bastante, seja muito curioso, né? Ouse a errar, né? No sentido de que, assim, cara, não sabe, vai lá, pergunta, né? Tenta entender como que você poderia fazer aquilo de uma forma diferente, né? Seja curioso, de fato, né? E com uma comunicação adequada, aumentar aí o seu poder de relacionamento, né? Através das pessoas, e eu falo isso não porque eu sou da área de pessoas já há muitos anos, há mais de 20 anos, mas a diferença está nas pessoas, né? É através de uma comunicação clara, transparente, que a gente consegue os nossos melhores resultados. Não sei se eu respondi
Quem que era? Ah, estava anônimo. Foi né? anônimo. Foi ótimo. Sim, sim. Mas... Eu acho que até para reforçar essa parte da curiosidade, eu acho que é muito importante. Assim, o programa ele é estruturado de uma forma para realmente passar aprendizado para os estagiários, os treinamentos, as possibilidades de projeto, orientação, mentoria. Então, você demonstrar esse interesse, essa curiosidade, eu acho que é uma das coisas mais importantes nesse período, né? É você ser Sim. protagonista, né, Gustavo? Você, Exato. no seu exemplo aqui, eu acho que ficou isso muito claro, né? A gente precisa ser protagonistas da nossa vida e na nossa carreira, né? Então, assim, se dedica, né? Seja curioso, vai atrás, né? Não sabe fazer, pede ajuda, peça feedback, dê feedback, né? Eu acho que eu li uns dias atrás uma frase dizendo, né? É uma frase até que é antiga, que assim, conhecimento técnico, você se desenvolve, né? Existe treinamento para isso, né? Agora, existem pontos pessoais que você precisa partir de você, né? Essa, não é a empresa que vai fazer isso, ser total responsável por isso, né? Você também tem que procurar ter comportamentos que possam te levar nesse sentido. Então, assim, peça feedback, vai lá, pergunta, não sabe fazer? Poxa, não sei fazer, mas vou tentar, me orienta. O Gustavo mostrou na experiência dele que esse perfil, né, essas atitudes, principalmente num ambiente, né, que possibilite o participante, o colaborador, de mostrar isso, né? Então, esse conjunto faz com que realmente você consiga se desenvolver, aprender e ter experiências marcantes na empresa. Boa, isso mesmo, meninas. Tem uma pergunta aqui do Flávio. Ele pergunta assim: quais os cursos com maior aderência às vagas do Grupo Ultra no geral? Então, eu acho que atualmente os cursos de administração, economia, engenharias, aí as mais diversas engenharias, a gente tem muito engenheiro mecânico, engenheiro, enfim, ambiental, que está participando do nosso programa de estágio, contábeis e também tecnologia da informação para esse ano. Mas, assim, a gente realmente, isso não é uma trava, né? Não é uma grande trava o curso, a gente pega muito mais nessa questão de como a pessoa foi no processo seletivo em geral, como ela desenvolveu o case, como foi a conversa dela com o gestor, deu fit? Se deu fit, então realmente o curso ele fica ali para uma segunda, né, avaliação. Mas no geral, hoje, a predominância são desses cursos, tá bom? E perguntaram aqui também quais serão as etapas do processo seletivo e se a gente tem alguma dica. Então, normalmente as etapas, elas serão todas online esse ano, né, por razões óbvias. Inclusive, o nosso programa de estágio ele está sendo desenvolvido esse ano em home office, depois da pandemia, está dando super certo. Depois eu acho que é legal a gente até comentar sobre isso. Mas temos alguns testes, então, de fit cultural, alguns testes de lógica, enfim. Um case, né, que é estipulado e os candidatos desenvolvem, mandam a resposta para a gente, então a gente avalia os candidatos em uma primeira fase com a resolução destes testes e deste case, e aí depois, então, os melhores colocados, eles partem para uma fase de conversas, entrevistas e dinâmicas com o RH e com os gestores das áreas, tá? E aí, enfim, no final a gente, então, aloca os estagiários para as áreas. Uma dica é realmente você se empenhar, né? Primeiro, no teste de fit, você realmente responder ali, colocar a sua verdade, né? Para saber de fato se você tem fit com a cultura e com os valores da organização. E se empenhar nos testes, se empenhar no case e abrir sua mente para conversar com os gestores na hora das dinâmicas e das entrevistas, porque muitas pessoas, quando elas vão se inscrever, a gente pergunta, né, no início do processo seletivo, qual área você gostaria de entrar?
E aí, sei lá, a gente coloca planejamento corporativo, financiamento, enfim, áreas que chamam bastante atenção. E as pessoas vão esquecendo algumas áreas, como, por exemplo, auditoria. Gustavo, não tá aqui, né, para me deixar mentir. Mas quando elas conversam com os gestores, escutam melhor sobre a área, desperta o interesse, né? E é uma área super bacana para você passar, enfim. Então, realmente as dicas são essas. É ser você mesmo, né, para responder principalmente teste de fit cultural, para você, enfim, conversar ali com o gestor, passar pelas dinâmicas presenciais, e se empenhar, né, e realmente ter aí essa mente aberta, essa vontade de ouvir, de aprender, tá bom? Meninos, vocês têm alguma outra dica para o pessoal? Ouse, né? Vai em frente. Entenda. Não, acho que é isso. Como eu comentei, né, Gustavo? Conheça a empresa, né? Conheça a empresa. Né? Entenda não só o programa de estágio, né? O programa de estágio é uma porta, né? Mas conheça a empresa. É aqui que é o que a Auri comentou aí desse fit cultural, né? Essa empresa tem os valores que eu compartilho, né? Quero trabalhar, tenho orgulho de trabalhar aqui, é aqui que eu quero ficar. Na verdade, isso é uma etapa, né, do processo seletivo, mas isso é um caminho de mão dupla, né? Porque o processo é uma relação ganha-ganha, né? A gente quer ter você aí que está assistindo, que tem essa curiosidade, né? Que é um talento que quer se desenvolver. A gente vai fazer a nossa parte nesse processo, mas em contrapartida também você precisa entender, né? Você precisa falar, puxa, é aqui mesmo, né? Eu não vou entrar só por conta do programa de estágio, é a empresa que realmente é onde eu quero trabalhar. E nesse ponto eu garanto que se você tiver isso definido, você vai gostar. Eu sou suspeito para falar, né? Eu entrei recentemente na organização, vim de outro segmento, estou há 2 meses na empresa, e as coisas que eu vi, né? Principalmente do ponto de vista de desenvolvimento, que é a minha cadeira, a minha área, como o programa de estágio, por exemplo, me surpreendeu bastante, né? E sem contar a história e os valores, a cultura que está envolvida. Então, fica ligado aí, porque você vai gostar. Fique ligado nas nossas redes sociais, nos nossos processos, que eu tenho certeza que vai ser uma boa escolha. É ou não é, Gustavo? É isso, o programa, eu falo com o maior carinho, porque ele é criado com muito carinho. Então, se você demonstrar interesse, aproveitar ao máximo ali todas as oportunidades que são dadas dentro desse programa, acho que é um tiro certo, assim, com certeza você vai sair de lá, vai aprender muito, vai se desenvolver, vai ter a oportunidade de ter diferentes experiências, então é bem isso mesmo. É isso mesmo. E aí a gente tem mais 2 perguntinhas aqui que eu acho bem bacanas, que é bem importante para passar para todo mundo, que para participar do processo seletivo é preciso estar em qual semestre? A gente foca principalmente no antepenúltimo e último ano, tá? Porque como o programa ele é estruturado para 1 ano, a ideia realmente no final é galgar ali uma posição efetiva para os nossos estagiários, né? Então o ideal seria ali último ano até penúltimo ano, tá? E aqui, que dia começam as inscrições para o programa de estágio? Boa. Vai começar ou dia 14 de setembro ou dia 21, então fiquem ligados nessas 2 datas, tá? Ou a gente vai realmente divulgar ali a informação nas nossas redes sociais, nos canais da FGV dia 14 de setembro ou dia 21 de setembro, que ainda está dependendo de alguns materiais, enfim, mas em breve vai ser aberta, tá bom? Acho que aí... tem mais uma aqui. Existem vagas para recém-formados? Eu acho que a gente já falou um pouquinho sobre a questão do trainee, que a gente não tem, então, um programa que realmente absorva recém-formados para desenvolvê-los, mas tem as nossas vagas juniores, né? Então, uma dica que eu dou é fiquem ligados no nosso LinkedIn, que hoje é a plataforma oficial de divulgação de vagas que a gente tem, e a gente sempre está divulgando aí quando tem a oportunidade na organização, né? Então, esse ano já contratamos algumas vagas juniores externas pelo LinkedIn, tá bom? É a dica que eu dou para quem já é formado. E é isso, eu acho que acabaram as perguntas. A Kátia apareceu aqui. Eu queria até dar uma complementada, né? Porque a gente se reuniu, né, a FGV e algumas outras faculdades de São Paulo, e a gente criou um movimento contrato estagiário, né, para reforçar essa ideia de que os estagiários
eles são o futuro das empresas, né? E foi super bacana, porque a Auristela foi uma das primeiras pessoas aí que já deu um retorno super positivo para a gente. Então, tem a hashtag Contrato Estagiário, e eles postaram no Instagram, né, várias postagens aí sobre o contrato, e aí está numa arte muito bonitinha, muito bacana. Então, acho que só reforçando isso, né, de que o Grupo Ultra apoia mesmo, né, a questão dos estagiários. A gente já está quase terminando aqui. Queria agradecer muito a participação de vocês, né, a disponibilidade de tempo. A gente sabe aí que, né, em home office aí o que a gente mais fica é em reunião. Sai de uma reunião para ir para outra reunião. Verdade. E que vocês tiraram essa 1 hora para poder conversar, né, com os alunos da GV e falar um pouco aí do grupo e das oportunidades. Então, queria agradecer de novo ao Sandro, ao Gustavo, à Auristela. E fiquem de olho aí, vou pedir para vocês mandarem o material quando vocês já tiverem sobre o processo seletivo. A gente vai fazer a divulgação na intranet, nos grupos do Centro de Carreiras. E não sei se vocês querem dar uma última palavrinha aí, Sandro, Gustavo, Auristela. Eu só Quero queria só agradecer agradecer mesmo. também, né? Vai lá, Auristela. Não, imagina, gente. Só queria agradecer, obrigada, né, por ficarem aqui Exato. com a gente até agora, acompanharem a nossa fala e mandarem as perguntas, foram super interessantes, tá? Exatamente. E qualquer dúvida Esperamos vocês no que vocês processo tiverem, seletivo. exatamente, era o que eu ia falar. A gente espera vocês. Primeiro, obrigado também, Kátia, a FGV, pela oportunidade. O Gustavo, sempre solícito aí em nos apoiar no que se refere ao programa de estágio. A gente realmente espera poder ter dado para vocês um conhecimento sobre o Grupo Ultra, sobre o programa de estágio, a importância que nós temos, né, o cuidado com que o programa é feito, para que realmente a gente possa contar depois com vocês no final, tá? Qualquer dúvida que você fique ligado, né, nas redes sociais, e assim que abrir as inscrições, quero ver vocês todos lá participando com a gente, tá bom? Kátia, muito obrigado pela oportunidade que a FGV nos proporcionou. Eu que agradeço e que venham aí eventos futuros aí entre a FGV e o Grupo Ultra. Com certeza. Muito obrigado. Tchau, tchau, Obrigada, gente. pessoal. Até mais. Tchau, um abraço, Obrigado, bom pessoal. dia. Obrigada, Gustavo. Obrigada, pessoal. Valeu, Eu agradeço Gustavo. a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.